em que se podem verificar milhões e milhões de células. A explicação do corpo humano é uma explicação muito diferente do que era antigamente, desde o conhecimento destas células, de todo o movimento elétrico dentro do corpo humano e da necessidade enorme de manter todas as células elétricas em bom estado. Ora bem, falamos por consequência de diatermia. Ora, a diatermia, por consequência, é um gerador que tanto pode ser de ondas longas como das médias ou das curtas, embora, dadas as grandes dificuldades que houve no acesso às ondas curtas, e equipamento capaz de ir até às ondas curtas, todos os ensaios antigos que eram feitos com a diatermia eram praticamente nas ondas médias. Era um emissor, como qualquer outro que hoje nós podemos ouvir nas ondas médias, simplesmente trabalhavam por faísca e logo a seguir, quando foi inventada a válvula termoiónica, a partir daí, já na época do Edison, do Forest, foram feitos emissores, geradores destas ondas, não já com chispadores, mas com circuitos muito mais conhecidos e que praticamente são os que dominam todo o sistema radioelétrico mundial, é praticamente feito com estas energias feitas com válvulas. Constatou-se, entretanto, que se o emissor subia de frequência, poderia conseguir-se manter o efeito de temperatura mesmo sem as placas estarem encostadas ao corpo humano. Isto veio trazer um benefício enormíssimo aos pacientes, porque já não tinham necessidade de se despir, de ter as placas encostadas à pele, de ter uma preocupação muito grande na parte da enfermagem, na parte do fisioterapeuta, na aplicação das placas para que não ocasionasse queimaduras, dado que qualquer queimadura é sempre difícil de tratar e uma queimadura por radiofrequência é naturalmente uma queimadura de profundidade, pior ainda, mais difícil de tratar. As ondas curtas, o avanço na descoberta das frequências mais altas chegou-se à conclusão de que essas ondas poderiam atingir e perfurar perfeitamente o corpo humano sem ser preciso as placas estarem encostadas à pele. E daí que, embora se tivesse mantido a mesma opinião de que se estava a fazer diatermia, o que é certo é que já não se estava a fazer diatermia, mas sim ondas curtas. Nunca houve, digamos, nunca se descobriu um nome mais apropriado para substituir a diatermia e assim ficou este mesmo nome. Ainda hoje muita gente o reconhece assim, embora erroneamente, como já tentámos esclarecer. As ondas curtas, não obstante, têm um efeito muito perigoso, tal e qual como o caso da diatermia. No caso dos órgãos insensíveis ou que tenham muito pouca informação elétrica e por consequência não são sensíveis à temperatura, não informam o doente de que está a ser aquecido por dentro, logicamente que há sempre um perigo iminente de se estar a fazer uma temperatura exagerada em algum elemento destes. Daí que a nossa modesta opinião, e conhecendo o efeito das ondas curtas e a violência com que estas ondas aquecem por dentro, no centro em especial das duas placas, nós achamos que as ondas curtas, ou mesmo a diatermia, nunca devia ser aplicada entre placas. E isto porquê? Se uma pessoa tiver um gerador chamado de ondas curtas em qualquer consultório, são geradores que normalmente têm 300, 400 watts de potência, é uma potência extraordinária. Basta dizer que qualquer destes emissores, se fosse ligado à antena, dava uma volta ao mundo com muita imensa facilidade. Basta dizer que qualquer radioamador faz a volta ao mundo com emissores da ordem dos 20, 30, 40, 50 watts, e que esses emissores de diatermia têm 10 vezes mais de energia. São potências realmente brutais. E se colocarmos, se uma pessoa, só por curiosidade, se uma pessoa que tiver um gerador destes de ondas curtas puser uma placa para cima, puser um pires com bife e puser a outra placa por cima, tal e qual como se pusesse a um braço, ao fim de alguns minutos o bife está a fritar, tal e qual como um fogão de micro-ondas. Naturalmente que com potências enormes. Ora, tanto a diatermia como as ondas curtas funcionam por consequência
num sistema de focagem, ou seja, a potência máxima está no meio das placas. Inclusivamente é muito normal, quando se faz um tratamento fisioterápico nos joelhos, pessoas que têm estes problemas de artroses e outras complicações de menisco, etc., é muito normal a gente verificar que eles aproveitam a mesma sessão para atingir os dois joelhos, e encostam os dois joelhos um ao outro, colocam as placas do lado e dão energia. Mas sabe-se logo de caras que a energia é tão violenta junto à pele dos dois joelhos que estão encostados que a temperatura sobe violentamente aí. E a ponto de poder ocasionar queimaduras, ou seja, no centro das duas placas existe a tal temperatura que é muito elevada e que pode realmente fritar, digamos, por alto a pele. E os tecidos todos ali. Por norma põe-se uma almofada, uma pequena almofada, esponjosa, qualquer coisa que afaste, mas esta situação, inclusivamente, é desagradável para o paciente, porque a energia da radiofrequência, vendo dificuldade em passar de uma placa para a outra, por haver ali uma separação, ela vai à procura de um novo caminho, e esse novo caminho é através da zona pélvica, dando uma sensação de desconforto e, realmente, de bastante, enfim, atrocidade para qualquer ser humano, em especial para os homens. De forma que há muitos pacientes que, ao sentir aquela temperatura na zona pélvica, rejeitam literalmente o tratamento, porque chegaram à conclusão de que preferem as dores dos joelhos virem-se com outros problemas bem complicados de solucionar. Ora bem, chegamos por consequência à sensação das ondas curtas, à utilização das ondas curtas. E é curioso verificar que em todas as obras que lemos dedicadas a esta fisioterapia são unânimes em dizer que as ondas curtas vieram superar todos os sistemas que até aqui tinham sido inventados, não só pela sua eficiência, como a facilidade de manejo, como pelos resultados obtidos com os doentes nas mais variadas situações. Na continuação deste programa, desta dissertação, ao fim e ao cabo, esclarecedora de tratamento com ondas curtas, vai ter a oportunidade de observar, em determinada altura, umas imagens que eu considero extremamente interessantes, espetaculares, do caso de uma gangrena num pé, onde, inclusive, já existia falta de alguns bocadinhos dos dedos de um indivíduo e que é totalmente recuperado com cerca de 29 sessões de ondas curtas. Por onde se pode verificar, provar que realmente o organismo parece extremamente sedento destas energias e, quando as vê, aproveita-se delas para tomar, digamos, as rédeas do seu próprio tratamento. Só assim se explica que realmente pessoas extremamente doridas, impossibilitadas de se mover, com dores terríveis, ao fim de muitas vezes de 10 minutos ou 15 minutos de uma só sessão, a pessoa sente-se libertada daquelas dores de uma forma tão espetacular que julga tratar-se de um milagre. Porque, na realidade, uma pessoa que mal se consegue mexer, que vem agarrada às paredes, que para se sentar é um problema terrível. Acaba de fazer a sessão, põe-se de pé, verga a coluna para trás, para a frente, para cima, para baixo, leva as mãos aos pés, uma coisa que já não era capaz de fazer há meses ou até às vezes anos. Por consequência, dá a nítida sensação de que o organismo está há muito tempo à espera de que lhe apareça essas vibrações de frequência extremamente alta, que parece carregar todas as células, porque não é necessária temperatura, e assim que estas células são carregadas, há de imediato uma transferência de informações ao cérebro de que essa zona está em condições de receber oxigênio e ser tratada. Só assim se pode perceber que numa só sessão ou duas sessões se consiga recuperar uma pessoa que já experimentou tudo e durante meses e meses e com enormíssimas despesas nas tentativas de se recuperar. A meu ver, o problema da aplicação das ondas curtas tem estado limitado desde o seu nascimento à colocação destes dois elementos
que servem de transplante de energia para o corpo humano. Por consequência, normalmente o corpo é colocado entre estas duas placas, quer seja na frente ou seja atrás. Muito raramente as placas são colocadas ao lado uma da outra, até porque o aparelho já não consegue fazer tão bem a sua transferência de energia de uma placa para a outra. Não obstante, em muitos casos já há toda essa necessidade. Por exemplo, em coisas de coluna, trabalha muito bem a aplicação das placas ao lado uma da outra e não através do pulmão. E, por consequência, também não através do coração. Há uns anos tive numa sequência de trabalhos que estava a fazer com umas placas, umas pequenas placas chamadas de circuito impresso, muito utilizadas na eletrónica atual, em praticamente todos os aparelhos de televisão, rádio, etc. Eu estava a tentar fazer um circuito sintónico para uma seleção de uma determinada frequência, que neste caso eram os 7 megaciclos, que era uma frequência das telecomunicações dadas aos radioamadores, e ao tentar ajustar a chapa verifiquei que estava a obter umas temperaturas que me estavam a queimar. Ora, eu como tinha o conhecimento da potência que estava a utilizar, achei um bocado estranho que já com tão pouca potência continuasse a estar com a sensação de queimar. E não há dúvida que queima, porque bastava tocar na placa e ia verificando a pouco e pouco que me estava a aparecer a pele queimada, embora não por calor, porque é o potencial de radiofrequência que consegue penetrar nos tecidos sem dar a sensação de queimar, mas está a queimar. É um fenómeno muito estranho, muito curioso para as células do corpo humano. Mas, ao fazer estes ensaios, constatei que tinha a placa sobre uma perna e estava a fazer os ensaios de ajuste do transplante de energia do equipamento para essa placa, e fui reduzindo até ao ponto onde eu pudesse pudesse estar com condições de não me estar a queimar. E, para o meu grande espanto, cheguei à conclusão de que estava já com 2, 3 watts. 2, 3, vejam só. Equilibrei a placa, mas quando estava a fazer estes ajustes, cheguei à conclusão de que a minha perna estava a aquecer. E daí a minha grande admiração, porque nessa altura pensei, eu estou a fazer, na realidade, a aplicação de ondas curtas na perna, embora com uma potência extremamente baixa, e o que seria muito aliciante por vários motivos. Primeiro, a pequeníssima potência em jogo tornaria a coisa muito menos perigosa. Segundo, poderia ser construída a placa com facilidade. Terceiro, existem milhares de radioamadores em todo o mundo, em Portugal existem cerca de 3.500, que já têm o equipamento, que normalmente é ligado às antenas para poder comunicar à volta do mundo, mas que, transferindo a energia, em vez da antena para esta placa e reduzindo a potência até os 3, 4, 5, 7 watts, podiam utilizar este equipamento para tratamento médico. Nessa altura, exatamente, eu estava com um problema no pescoço, eu não conseguia torcer para lado nenhum, já estava há 2 a 3 dias naquela situação, já tinha feito umas fricções, não havia nada que pudesse fazer, estava à espera, foi daquelas coisas que acontecem quando nós acordamos com o pescoço torcido e andamos todo o dia a levar o corpo todo em conjunto para não mexer com a coluna. Nessa altura, aproveitei, peguei na placa, metia dentro de uma carteira de plástico para ficar isolada, para poder encostar à pele das costas, peguei na placa, enfiei entre o colarinho e as costas, ajustei o emissor até ter uma temperatura de tipo do sol, uma temperatura muito agradável, o que consegui à volta dos 10 watts, e o que é certo é que ao fim de 10 minutos já estava um bocado farto de estar à espera daquilo, tirei a placa e verifico que o pescoço podia-se mexer para todos os lados, sem mais pequeno problema. Fiquei extremamente surpreendido. E, como nessa altura a minha esposa estava com um problema, já também há uns tempos, um problema na zona cervical, aliás, na zona sacroiliaca, em que tinha grande dificuldade a movimentar-se, sentar-se, mexer, em dormir, em descansar, não havia uma posição confortável, eu chamei e disse, olha, vamos experimentar esta plaquinha, porque, pelo menos a mim, como tu vês, deu um resultado espetacular. O resultado com ela foi exatamente o mesmo. Ao fim de 15 minutos que eu lhe fiz a aplicação, ela levantou-se e disse, mas tu tiraste-me isto completamente, eu sabia que tu já tinhas isto ao tempo que eu tinha vindo pedir. Eu disse, não pediste pedir, porque só agora que acabei de descobrir que esta placa poderia ser construída, estou a fazer os primeiros testes com ela.
ela ficou encantada com aquilo. Rapidamente eu me apercebi que era uma coisa maravilhosa, boa demais para ficar, digamos, na minha mão, simplesmente, quando eu sabia que havia milhares de pessoas à volta do país que tinham já o equipamento, que só precisavam da placa, e muitos radioamadores com que eu comunicava diariamente, ou dia sim, dia não, enfim, colegas que eu sabia que estavam em situações bastante tristes, com problemas bastante complicados, em especial problemas de coluna, osteoporoses, enfim, problemas já localizados como hérnias discais, como colagens de vértebras, enfim, uma série enorme de problemas que estavam praticamente abandonados. Algumas pessoas em cadeira de rodas, outros a caminho das cadeiras de rodas, de maneira que, por acaso, falei a um colega que estava a lamentar-se muito, que estava com já há bastante tempo com dores que não deixavam descansar em posição nenhuma, já tinha comprado 2 colchões ortopédicos, já se deitava no chão, não conseguia descansar nem de noite nem de dia. Eu mandei-lhe uma placa e, para grande espanto dele, passados alguns dias, o suficiente para a coisa chegar lá e ele experimentar, ele veio pela rádio, inclusive, dizer que tinha sido uma coisa tão espetacular que, na realidade, as dores que tanto o afligiam tinham desaparecido por completo. Isto deu origem a uma onda enorme de movimento, porque ao longo do país muitas centenas de radioamadores foram escutando aquela conversação e quiseram saber, mas coisa é aquela, eu também tenho dores, mas se isto também é para ele, também é bom para mim, e assim me foram pedindo para lhes fazer as placas. E fui fazendo, e fui mandando, e fazendo e mandando, foi por umas centenas de placas que estão distribuídas, e essa placa começou a ser utilizada não só neles, como nas esposas, nos filhos, nos velhotes, amigos, por consequência, na época atual, devem estar milhares de pessoas a utilizar, a terem essa serventia digamos, o prazer, inclusivamente, que é o único sistema de tratamento que dá um prazer enorme à pessoa, primeiro porque está numa situação confortável, segundo porque a temperatura do sol toda a gente gosta, e depois porque dá uma sensação de tranquilidade que também é muito prazenteira. Mas muitas pessoas, inclusivamente, estas coisas passam de boca em boca, conversa em conversa, e eu tive necessidade de atender algumas pessoas que me apareceram aqui pessoalmente para poder experimentar as ondas curtas, e foram realmente já muitas dezenas que me vieram cá bater à porta, e tive pena simplesmente de, nessa altura, não ter feito registro de imagens do estado em que elas estavam e no estado em que elas ficaram, e muitas delas perdidas porque foram-se embora e afastaram-se. Eu tive um certo interesse em procurar algumas das pessoas que viviam aqui por perto e que tiveram acesso às ondas curtas para fazer um depoimento sobre o que tinham feito dos tratamentos, inclusivamente se lembravam dos relatórios médicos, etc. E eles são os próprios, a seguir esta gravação, que vão manifestar as suas opiniões. Naturalmente que, se esta bobina for vista por algum médico, eu peço-lhe logo as desculpas, porque eu não tenho curso de medicina, nem pouco mais ou menos, tenho simplesmente um entusiasmo muito grande pelas coisas da medicina já há muitos anos, possivelmente porque na família sempre tive a felicidade de ter uns médicos e com os quais vivi bastante perto, e por consequência assistia em imensas consultas, enfim, é uma coisa que está mais ou menos na pele. De qualquer forma, não me atirei ao tratamento com as ondas curtas, a não ser depois de ter começado a ler rapidamente uma série de obras que me foram a que tive acesso, e outras que realmente me vieram mais tarde a ser oferecidas, e com a qual eu cheguei à conclusão de, até aprendi o que eram as correntes farádicas utilizadas na medicina, e as correntes farádicas, etc. Porque, entretanto, embora trabalhando em eletrónica, nunca tinha tido a oportunidade de abordar ou de penetrar nestas matérias da eletrónica junto à medicina. Naturalmente, como qualquer indivíduo
que trabalha em medicina poderá ser aliciado pela eletrónica, também o da eletrónica pode ser aliciado pela medicina. E daí foram os resultados que vieram a seguir e que me surpreenderam extraordinariamente, logo desde as minhas próprias dores. Entretanto, como os médicos sabem, qualquer indivíduo que tenha tido necessidade de fazer uma operação com a inclusão de peças metálicas não pode levar sessões de fisioterapia por ondas curtas. E não pode exatamente por aquilo que eu falei há pouco, que era o caso do aquecimento brutal de qualquer coisa no interior, em especial no foco das duas placas. Aliás, essas energias desenvolvidas entre as placas, ou num circuito como o bobino, o ressonante, é muito utilizado para pôr material ao rubro. Hoje, por exemplo, praticamente todas as fábricas que constroem ferramentas, para temperar o aço destas ferramentas, eles utilizam um tipo de fogão de micro-ondas. Eles põem lá o material, passado poucos segundos o material está ao rubro. E a partir daí é que eles fazem as têmperas. Ou seja, a meu ver, até haver uma discussão, uma prova em contrário, não vejo necessidade nenhuma de uma pessoa ser perfurada, digamos, por estes campos, a menos que haja uma necessidade evidente de atingir um órgão tão interno que só assim se consiga lá chegar. Mas com um cuidado extremamente grande para que a potência seja muito pequena e sempre com atenção às características elétricas desse órgão, se ele é capaz de dar informação de dor por aquecimento. Caso contrário, corre sempre o risco de já estar a fazer uma queimadura interna, o que é extremamente grave. Com esta placa, porque já não eram duas placas, mas uma única que estava a fazer de antena, constatei que já não havia problema algum em colocá-lo junto de uma peça metálica, porque a placa não entende, não se desadapta, digamos, com este artefacto metálico. E, por consequência, não vejo razão nenhuma para que uma pessoa que tenha a necessidade de atualizar as ondas curtas numa zona que levou uma prótese metálica não tenha a possibilidade de aplicar as ondas curtas com esta placa, e nunca com um sistema conhecido internacionalmente, onde, enfim, que existe em quase todos os consultórios. Provavelmente esta placa será desenvolvida dentro de algum tempo, vai começar a aparecer por todo o lado e provavelmente vai substituir com grande vantagem todos os sistemas enormíssimas, potências, emissores caríssimos utilizados normalmente na fisioterapia por ondas curtas. Esta divagação à volta das ondas curtas e o conhecimento de muitas pessoas, como disse há pouco, que em todo o país me têm abordado, levou a uma onda de grande entusiasmo, porque cada um que experimentava a placa com o seu próprio emissor, ao sentir-se aliviado, ao sentir-se completamente sem as dores, naturalmente que fazia disso uso para a sua própria conversa com os outros colegas. E como essas ondas são irradiadas e vão para todo o lado, naturalmente que inclusive invadiu Espanha, invadiu França, e há muitas pessoas que já têm conhecimento que em Portugal está a ser utilizada uma placa, nem sabem ainda como é que é, embora os portugueses já saibam, porque esses já têm a própria placa. Mas como quase toda a gente é muito sensível a fazer o que for no seu próprio corpo, naturalmente surgiram imensas dúvidas. Muitas pessoas queriam saber se podiam pôr aqui ou podiam pôr acolá, nesta doença e na outra doença, etc. E telefonavam-me, escreviam-me, quer dizer, eu tenho tido centenas de telefonemas do país inteiro à espera que eu lhes diga qual é a minha opinião. Eu digo-lhes logo, primeiro para já o seu médico é que tem que lhe informá-lo se deve ou não deve, se pode ou não pode fazer esta utilização. Se ele estiver de acordo, pois provavelmente você não perde nada com isso.
Quanto a manejar o emissor, já você o conhece, porque todos nós falamos com eles via rádio, por consequência, você sabe o que é passar de 100 watts para 10, não tem problema nenhum, é só ajustar o emissor para essa potência. Mas há pessoas muito nervosas, muito cheias de medo, porque são capazes de engolir um comprimido ou pôr um pouco de tintura numa ferida, mas mexer com uma coisa que eles não veem, energias estranhas que vão pelo ar e tal, isso causa muita confusão a muita gente. Mas começam muitas vezes por fazer à esposa, por fazer a um filho que tem o pé torcido, ou o avô que não se consegue endireitar, e só depois de ver os resultados é que acabam por se entusiasmar e experimentar eles mesmos. Isto é um facto um bocado engraçado, é muito curioso, mas perfeitamente compreensível. No meio desta evolução enorme do entusiasmo criado à volta da placa, que eu lhe chamo placa diatérmica, porque é tal história, não se arranjou um outro nome mais apropriado, fisioterápica, não se pode dizer radioterapia, porque a expressão radioterapia, que era a mais natural, que servisse para isto, eram ondas de rádio e era terapia por rádio, mas infelizmente a radioterapia é uma expressão que está a ser utilizada por raio-x, quando o tipo faz um tratamento